Bom, então continuando, né, a nossa explicação, nós temos ali a letra B. Qual frase revela subjetividade explícita? A frase do texto ou a reescrita? Por quê? Bom, a frase que apresenta aí a subjetividade é a frase reescrita, né? Ela é subjetiva. Por quê? Porque aparece aí o pronome de primeira pessoa, tá? Quando aparece lá eu acredito, então nós temos ali o pronome eu e o verbo conjugado para a primeira pessoa, tá? Que é o que indica, então, a questão da subjetividade. E a letra C? Qual frase confere maior efeito de credibilidade? Bom, a frase original, né? Por quê? Porque ela transmite uma informação e não apenas uma informação pessoal, tá? Então, uma informação não, desculpa, uma opinião, né, pessoal. Então, a frase de maior efeito aí de credibilidade é a frase original, a frase do texto. E a número 5, como já vimos, este artigo foi publicado numa revista sobre ciências. É comum, nesse tipo de suporte textual, o uso de termos e expressões próprios de determinadas áreas do conhecimento. Identifique algumas dessas expressões. Bom, o texto, ele trouxe para vocês alguns termos, né, da área científica. Então, nós temos lá, quando ele falou sobre a teoria da relatividade, quando ele fala sobre geometrias espaço-temporais. Essas citações são situações que nós precisamos, né? Na verdade, a pessoa, para entender, ela precisa ter aí um pouquinho de conhecimento sobre essa área, ok? E a número 6, por que na segunda parte do texto consta logo no início a referência de 2 filmes? Bom, os filmes, eles aparecem para exemplificar os paradoxos, né, que são citados aí no texto, tá? Então, os filmes, eles aparecem como exemplos. Bom, essa foi a primeira atividade que vocês ficaram como tarefa, né? Que era a interpretação do texto. A segunda atividade foi lá na página 8. Então, nós falamos um pouquinho sobre o verbo, sobre os verbos, sobre a estrutura dos verbos, radical, desinências, né? A parte das conjugações. E aí, lá na página 8, vocês tinham um textinho, né? Correspondência. E aí, nós tínhamos 3 perguntinhas. Então, nós vamos corrigir também essas 3 perguntas, tá? Então, vamos lá. A primeira perguntinha pedia assim: separe os verbos inventados pelo autor e identifique a qual conjugação eles pertencem, né? Então, quais foram os verbos inventados pelo autor? Então, nós temos aqui, ó, futebolar, cigarrar, montanhar, anoitar, desmontanhar, amesar, sopar, arrosar, bifar, ensopadar, cafezar, varandar, livrar, cinemar, teatrar, colegiar, leitar, papelar, canetar, escriturar, paragrafar, adeusar, correiar e sincar. Vocês podem observar que todos os verbos, eles são terminados por ar. Então, todos esses verbos pertencem à primeira conjugação, ok? Depois a letra B. Um dos verbos criados pelo autor do texto tem forma idêntica a um já existente. Encontre-o e dê o seu significado nesse texto e o seu significado real, tá? Então, o verbo que na verdade é semelhante ao que já existe é o verbo livrar, tá? Então, nós conhecemos na realidade o verbo livrar no sentido real, né? Que significa tornar-se livre, se soltar de alguma coisa. Eu vou me livrar daquilo, então eu vou me soltar, eu vou ficar livre daquilo. Mas no texto, o sentido do verbo livrar é o sentido de ler um livro, tá? Na verdade, o livrar, ele aparece aí como sendo derivado do livro, né? Da palavra livro. Então, o livrar quer dizer que a pessoa, ela leu um livro, tá? Na verdade, nós sabemos, né, que são verbos criados, tá? Não são verbos reais. O significado real de livrar, então, é soltar-se. E a letra C. Qual é o único dos verbos do texto que não foi formado a partir de um substantivo, mas de uma outra classe gramatical? E qual é essa classe? Então, o verbo criado é o verbo sincar, que derivou do numeral 5, tá? Todos os outros substantivos aí,
todos os outros verbos, eles foram formados a partir de substantivos e, no caso, esse verbo sincar foi formado a partir do numeral, ok? Bom, pessoal, então essa foi a correção, né, dos 2 exercícios que haviam ficado aí da nossa primeira aula sobre os verbos. E a apostila, ela traz uma continuidade, tá? Mas antes de dar a continuidade, antes de falar sobre a questão aí, né, da conjugação dos verbos e tudo mais, nós vamos fazer mais alguns exercícios, tá? Então, vocês podem marcar aí na apostila de vocês, lá na página 24, tá? Vocês vão ter lá o exercício número 1, o 2 e o 3, tá? Então, vocês vão fazer esses 3 exercícios, 1, 2 e 3, como tarefa da nossa aula de hoje. Aí, na próxima aula, aí sim eu vou dar sequência, eu vou continuar falando sobre os verbos, sobre as flexões de tempo, de modo, né? Sobre as vozes verbais, a questão da voz ativa, da voz passiva, tudo que nós temos aí para falar sobre os verbos, ok? Então, façam a página 24, tirem uma foto, me enviem. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, alguma dificuldade, podem me mandar um recadinho aqui no WhatsApp também, que assim que possível eu estarei respondendo. Ok? Então, até a próxima!